bicentenário da independência do Brasil, o presidente Jair Bolsonaro já recebeu ministros, autoridades para um café da manhã no Palácio da Alvorada, antes de seguir lá para a esplanada dos ministérios, onde vai acompanhar os desfiles de 7 de setembro. A Carol Rosito já está a postos e tem todos os detalhes para a gente. Carol, bom dia, bom trabalho. Oi, Colombo, bom dia para vocês, bom dia a todos. Olha, muitos ministros, autoridades já estão aqui no Palácio da Alvorada, né, a convite do presidente Jair Bolsonaro para esse café da manhã, antes do início, então, do desfile, do tradicional desfile na esplanada dos ministérios. Esse café começou mais ou menos por volta das 7h30, a gente conseguiu registrar a chegada de algumas autoridades, ministros como, por exemplo, Paulo Guedes, ministro da Economia, também Marcelo Queiroga, ministro da Saúde, o vice-presidente Hamilton Mourão Braga Neto, né, que é o candidato a vice-presidente na chapa com o presidente Bolsonaro, os filhos do presidente, o senador Flávio Bolsonaro, e também comandantes das Forças Armadas que foram convidados e estão presentes aqui nesse café. Bom, a expectativa é de que o presidente e as autoridades deixem o local aqui, o Palácio da Alvorada, por volta das 8h30 da manhã, sigam diretamente para a esplanada dos ministérios, onde vai acontecer então o evento, o desfile cívico-militar, que comemora então o 7 de setembro, o Dia da Independência. A comemoração pelo Dia da Independência, a gente lembra, volta a acontecer depois do fim daquelas medidas de restrição, né, provocadas pela pandemia da Covid-19. O evento na esplanada dos ministérios ficou interrompido por 2 anos por causa desse motivo e volta então em 2022, celebrando também o bicentenário da independência. Pela programação, o presidente Bolsonaro vai ser recebido com honras militares na tribuna. Também está prevista a apresentação das Forças Armadas, o desfile de alunos, né, de estudantes de colégios militares e também de escolas públicas aqui do Distrito Federal. E um dos momentos mais aguardados é a apresentação da Esquadrilha da Fumaça. Durante o desfile não há uma previsão de discurso do presidente Jair Bolsonaro, mas há uma expectativa de que depois do fim do evento ele faça uma declaração para apoiadores, principalmente apoiadores do agronegócio, em um local ali também na esplanada, né, mas no local oposto ali do evento, próximo ao Ministério da Saúde, em cima de um carro de som. Isso ainda está sendo organizado, mas há essa expectativa. E depois ele segue direto para a base aérea para embarcar então para o Rio de Janeiro, onde também deve cumprir outros compromissos. O presidente convocou nos últimos dias apoiadores para atos políticos em Copacabana, mas também vai participar de um tributo cívico militar ao bicentenário da independência do Brasil. A gente segue então acompanhando a primeira agenda do presidente Jair Bolsonaro aqui do Palácio da Alvorada, esse café da manhã que foi convocado ontem mesmo ainda pelo Palácio do Planalto, né, já aparecendo na agenda de alguns ministros esse compromisso, e daqui então os ministros e autoridades, junto com o presidente, seguirão para a esplanada onde vai acontecer o desfile de 7 de setembro. Eu volto com vocês. Obrigada, Carol Rosito. Enquanto você falava, a gente já estava vendo imagens ao vivo da esplanada dos ministérios. O presidente Jair Bolsonaro, que está nesse momento no Palácio da Alvorada, é bem pertinho aí de onde acontece, né, o desfile do 7 de setembro na capital federal. Ali ao fundo, à esquerda, a gente vai vendo o H, né, aquele prédio que os brasileiros já conhecem, o Congresso Nacional, os prédios da esplanada dos ministérios. Esses aqui à esquerda são aqueles mais à asa norte, né, do lado norte de Brasília. É exatamente nessa pista aqui que corta a nossa tela, na diagonal, praticamente no meio da sua tela, é a via N1, onde vai passar esse desfile militar aí em Brasília. No fundo mesmo da imagem, bem baixo aí na sua tela onde está a nossa tarja, a gente vai vendo esses ônibus estacionados. São pessoas que se dirigiram a Brasília, pessoas que provavelmente passaram a noite aí na esplanada dos ministérios. Lembrando que os carros, veículos pesados e carros não autorizados também não vão poder entrar na área do desfile. Esse a gente vai vendo aí, né? Esse fundo vermelho é a terra da cidade, porque não chove em Brasília há mais de 120 dias, nenhuma previsão de chuva para a capital federal hoje. Então as pessoas vão descendo ali da nossa direita na tela, onde fica a rodoviária do plano piloto. As pessoas
se dirigem para a esplanada dos ministérios a pé, descem ali onde há uma estação de ônibus, de metrô também, e descem a pé para essa área onde vai acontecer o desfile. Então a gente vai vendo tempo seco, muitas pessoas se dirigindo para a região da esplanada dos ministérios, onde daqui a 40 minutos começa esse desfile militar com a presença do presidente Jair Bolsonaro, de alguns ministros, algumas autoridades internacionais também que foram convocadas para esse festejo do bicentenário da independência do Brasil. Há uma estrutura metálica que geralmente é montada lá na esplanada dos ministérios, onde fica uma espécie de camarote para receber essas autoridades, mas a população em geral costuma acompanhar do chão mesmo, do piso, separada ali por gradis, né, de onde acontece o desfile, nessa pista, né, no asfalto. As pessoas geralmente ficam onde deveria haver grama, né, mas nessa época do ano essa seca só nos permite ver realmente a terra vermelha da cidade. Olha aí, ó, o que eu vinha descrevendo para vocês, essa estrutura onde ficam os camarotes. Um dos filhos do presidente Jair Bolsonaro, Eduardo Bolsonaro, já chegou, já está presente aí na área reservada às autoridades em Brasília. Essa é a tradição, é o que normalmente a gente costuma ver no 7 de setembro na capital federal. As autoridades nessas áreas reservadas, né, em frente onde passam aí os carros, né, os tanques militares, e a população aí sim, ó, vendo o desfile do chão.